Larissa, eu gostaria de agradecer, né, você ter aceitado, né, a sua disponibilidade em, né, em trazer um pouquinho de conhecimento aí para o nosso 19º Simpósio da Nutrição, tá bom? Eu vou fechar o microfone e a câmera para não ficar muito pesado. E a hora que você precisar, você pode me chamar, tá bom? Boa palestra e muito obrigada, tá bom? Tá joia. Obrigada, Valéria. Obrigada, Carla, também pelo convite, né? Fiquei super feliz. Eu gosto muito de dar palestra, principalmente para alunos de graduação, que eu acredito que seja a maioria aqui, né? Eu gostava muito de participar desses eventos na época da minha graduação, sempre ficava inspirada de ver os diferentes assuntos, as palestras, então espero que hoje eu também consiga inspirar vocês com esse assunto, que é, na verdade, um dos que eu mais gosto, né? Eu venho estudando microbiota intestinal há 10 anos, mais ou menos, e espero que eu consiga mostrar para vocês, né, o quanto que realmente é um assunto que eu sou realmente apaixonada e, enfim, passar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então, o título da palestra vai ser Microbiota Intestinal, né? Como que as bactérias do nosso intestino podem afetar a nossa saúde. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá, pessoal? Não sei se tem alguém aqui que me conhece, além da Carla, né? E depois isso aqui é um roteirinho para vocês se situarem e ter uma ideia do que a gente vai conversar hoje. Então, uma breve apresentação, depois eu vou falar um pouquinho por que estudar microbiota, né? Qual que é a importância disso? Uma definição, o que é a microbiota intestinal, falar um pouquinho de definição, de terminologia, que são assuntos importantes, são conceitos importantes, principalmente nesse ramo de microbiota intestinal, que é um assunto relativamente novo, né? Se a gente comparar com outras áreas da ciência. O que influencia a nossa microbiota intestinal? Então, como que é a formação, como que acontece a formação desse perfil da microbiota intestinal que a gente tem na vida adulta? O que a gente pode fazer para modificar isso, né? Já dando o link para o próximo tópico, que é como manipular essa microbiota. Existe uma forma de fazer isso para deixar uma microbiota mais saudável, tá? Então, vamos conversar sobre tudo isso. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que quando a Carla ela me chamou, né, falou que era o simpósio de nutrição da Unicef e tudo, eu fiquei pensando em como montar essa palestra, como organizar os slides de uma forma que realmente ficasse interessante, uma forma mais dinâmica, né? Então, vocês vão perceber que eu tento falar de forma bem casual, que é justamente para despertar o interesse de vocês no assunto. Isso porque, na minha área, né, eu sempre vim para essa área acadêmica, de mestrado, doutorado, pós-doc, onde a gente costuma fazer apresentações com muitos slides, muitos gráficos, muitos nomes, né, de micro-organismos, bactérias, e eu entendo que às vezes fica um pouco confuso, principalmente para quem está aí no início da carreira, né? Então eu tentei montar uma apresentação e vou falar de forma bem casual, fazer um geral, né, uma abordagem geral do assunto, tá? Para despertar mais o interesse de vocês sobre o tema. Então vamos lá. Só para situar um pouquinho, né? Eu sou nutricionista também, acredito que aqui a maioria é estudante de nutrição, né? Sou nutricionista, me formei lá em 2008, depois eu fiz mestrado e doutorado na Unesp de Araraquara. E no meu doutorado, bom, eu trabalhei bastante com probióticos no meu mestrado, né? No doutorado também, principalmente testando algumas cepas de probióticos em colite, modelo de colite em animais. Então, colite é uma inflamação no intestino, né, na porção final do intestino, e eu fiz esses experimentos em ratos, em camundongos, em modelo animal. E durante o meu doutorado, né, conversando com a professora Daniela Cavallini, que foi minha orientadora aí no Brasil, eu sempre indiquei que eu tinha vontade de vir para o Canadá, né, eu já tinha uma relação aqui com o país, já tinha vindo algumas vezes e procurava muito grupos de pesquisa aqui nessa área de microbiota, microbiologia, doenças intestinais e tudo mais. E com a ajuda, né, da professora Daniela e, enfim, todo o suporte da FAPESP, eu vim fazer uma parte do meu doutorado aqui em Vancouver, né, na University of British Columbia, que é onde eu estou hoje em dia, terminando uma modalidade que não é muito conhecida de doutorado, mas que existe, que é chamada de doutorado com tutela. Então, é quando a gente faz o doutorado, basicamente, em duas universidades, quase que ao mesmo tempo, né? Fiz metade aí no Brasil, metade aqui na UBC, e acabei ficando para o meu pós-doutorado.
E hoje em dia, onde eu trabalho, após me formar, continuei aqui, né? Hoje em dia eu trabalho como fazendo meu pós-doc nesse hospital, que é o BC Children's Hospital. Então, ele é como se fosse um campus da UBC, tá? A universidade aqui de Vancouver. E eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que se vocês tiverem algum interesse, né? No final vou deixar meu contato, eu sou bem acessível para conversar sobre pesquisa no exterior também, tá bom? Uma outra parte, né, da minha carreira, que começou ano passado também, foi atuar como consultora para alguns grupos de pesquisa nesse assunto de microbiota intestinal, porque vocês devem ter reparado que esse assunto está muito, muito popular, certo? Está todo mundo falando sobre microbiota, e o que significa que muitos grupos de pesquisa querem incluir, né, essas análises de microbiota, esses dados, nas pesquisas deles. Então, às vezes, é um grupo que trabalha com doenças metabólicas, com doenças cardiovasculares, enfim, qualquer coisa, e aí eles já têm os voluntários, que a gente sabe que é uma coisa difícil, né, de recrutar, eles já têm os voluntários e falam, poxa, como seria legal se a gente conseguisse associar dados, né, da microbiota desses pacientes, desses voluntários e tudo mais. Só que o que a gente reparou é que muitas pessoas não sabiam muito bem como fazer isso. Como fazer o desenho do estudo, como coletar as amostras, como avaliar as amostras depois que você recebe, porque você consegue terceirizar, né, esse serviço de análise de microbiota, mas muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar muito esses resultados. Então, meu trabalho como consultora é um pouco esse, é direcionar grupos de pesquisas que não estão acostumados nesse mundo, a entrar nesse mundo de microbiota, como eles podem incluir na pesquisa dele de uma forma que vai realmente agregar valor aos projetos, né, e às publicações, e, enfim, à comunidade de uma forma geral, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar. Por que estudar micro-organismos, gente? Enfim, organismos tão pequenos, né, a gente não consegue nem ver a olho nu, precisa da ajuda do microscópio. Por que é importante estudar tudo isso? Eu vou começar com essa frase, que é uma frase que eu realmente adoro, eu coloquei em inglês porque eu acho que ela soa melhor, ela tem um impacto melhor em inglês, que é most of life is invisible, né? Que quer dizer em português a maioria, a maior parte da vida é invisível, ou está invisível, né? Eu ouvi essa frase já faz um tempo num congresso, um pesquisador bem famoso nessa área de microbiota, o nome dele é Rob Knight, e ele estava se referindo à questão de micro-organismos do nosso intestino, né? Nós temos trilhões de micro-organismos e nós conhecemos alguns desses trilhões, mas ainda falta muito para a gente realmente entender o que tem no nosso intestino. Então, ele estava falando mais na parte de microbiota intestinal, mas eu acredito que essa frase a gente pode expandir, né, bastante esse conceito de que muita coisa na vida a gente não consegue ver, tudo, as coisas não são tão óbvias, né, quanto parecem. Acho que o momento atual que a gente está vivendo, inclusive da pandemia, né, olha que revolução que virou a vida de todo mundo, né, o mundo inteiro envolvido nessa questão da pandemia por conta de um vírus, né, uma coisa que a gente não consegue ver. Tem gente que nem acredita que exista, né. Mas eu tenho essa frase eu, inclusive, imprimi essa frase, coloquei num porta-retrato ali na minha mesa de trabalho, e eu tenho ela como um certo mantra ali, né? Que eu acho que é uma forma da gente se colocar no nosso lugar, da gente entender que todos os micro-organismos que a gente estuda, eles estavam aqui antes da gente, né? Então, muitas vezes a gente se vê como como ator principal, né, da vida aqui, falando de uma forma de ecossistema, de ecologia, enquanto parece que eles, né, estavam aqui antes da gente, eles são os principais. E acho que é uma frase que também pode se estender para a parte pessoal, né? Então, futuros nutricionistas aí, a gente encontra os nossos pacientes por 1 hora e meia, a cada 2 semanas, a cada mês, e a gente acha que a gente conhece tudo deles, né? Então, é uma forma de ter sempre essa frase em mente para a gente continuar curioso, né, sobre os assuntos. Acho que essa é uma característica de todo cientista. E, voltando, por que a gente vai estudar micro-organismos? Por que isso é interessante e relevante para a nossa vida? Qual que é a utilidade disso, né? Então, aqui eu coloquei uma foto de uma floresta tropical, mas poderia ser um oceano, qualquer ambiente, né, que a gente vê que tem muita diversidade de micro-organismos, nesse caso aí de vegetação, de tudo mais. Existem microbiotas de vários... O que é uma microbiota, né? Um conjunto de micro-organismos de um determinado ambiente. Então, a gente
conhece, acho que um pouco mais sobre solo, né, microbiota do solo, a gente tem também microbiota dos alimentos, né? Por que um alimento estraga mais rápido que o outro? Por que é claro que os micro-organismos que tem, por exemplo, no peixe é diferente do que tem no vegetal, né? Claro que tudo isso está muito relacionado à composição do alimento, assim como a microbiota de uma floresta é diferente de microbiota do oceano, por exemplo, né? Mas estudar tudo isso, pessoal, é de extrema relevância para a gente entender como as coisas funcionam à nossa volta, né? Por que a gente tem bactérias que são capazes de sobreviver em temperaturas altíssimas, né? Um vulcão, em lava, enfim, em temperaturas que quase nenhuma vida existe, e outras que conseguem sobreviver lá no Polo Norte, em temperaturas super extremas, né? Para o outro extremo, muito baixas. Isso tudo vai determinar o que cresce naquele lugar, né? Que tipo de condições aquele lugar tem, que tipo de alimento aquele lugar tem, vai definir se tem seres humanos vivendo ali ou não. Tá? Então, estudar micro-organismos é essencial porque são eles que dão origem a essa vida aqui que a gente conhece, que a gente chama de, né, de vida no nosso dia a dia. Tá? E pensando agora, trazendo para uma escala mais, um pouco menor, né, um pouco reduzida, a gente tem a microbiota do nosso corpo humano, né? Então, a gente tem microbiota da região aqui nasal, da boca, oral, microbiota da pele. A gente chama de microbiota intestinal, mas, na verdade, existe uma diferença, tá? Entre microbiota das fezes e microbiota da mucosa intestinal, do tecido mesmo. Tem microbiota urogenital. Então, tudo isso tem sido bastante estudado, a gente está tentando caracterizar cada parte, né? Qual é o perfil de micro-organismos que você tem, que as pessoas, que os seres humanos têm na boca, por exemplo. Qual que é o perfil que tem no sistema gastrointestinal, né? Tudo isso para a gente conseguir entender o que está acontecendo em cada região do nosso, em cada parte do nosso corpo, tá? E para nós nutricionistas, né? Por que é importante a gente estudar microbiota? Bom, acho que toda palestra de nutrição tem uma foto de Hipócrates, né? O pessoal eu sempre brinco com meus colegas, falo, será que ele falou tudo isso que a gente atribui, né, a Hipócrates? Mas vamos considerar que sim. E há mais de 2000 anos ele falou, uma das frases ilustres de Hipócrates é que toda doença começa no intestino, né? E parece que ele estava certo, estava pelo menos plantando aí uma semente, porque hoje em dia a gente sabe que a nossa microbiota intestinal, ela está correlacionada com diversas doenças, principalmente doenças crônicas, né? Então, a esclerose múltipla é uma, vários outros transtornos mentais, psicológicos, né? Como o transtorno bipolar, depressão, ansiedade, autismo, né? Muito estudo nessa área. Alergias alimentares e asma, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, que é esse IBD que está aqui, pode deixar uma pessoa mais suscetível a alguns tipos de infecção, né? Então, a gente tem essa por Clostridium difficile, que é uma infecção muito comum hoje em dia e parece estar realmente relacionada a uma microbiota desequilibrada. Doenças como diabetes tipo 1, obesidade, sobrepeso, tudo isso está relacionado à nossa microbiota. Quando eu falo está relacionado, por quê? Porque a gente tem feito né, pesquisadores do mundo todo, tem feito muitos estudos tentando entender qual que é a diferença da microbiota de uma pessoa que está com obesidade naquele momento, naqueles anos, e de uma pessoa eutrófica, de uma pessoa diabética ou de uma pessoa sem diabetes, né? A gente tem visto que os perfis da microbiota são diferentes. Porém, é muito importante a gente ter claro, como eu disse, né, microbiota é um assunto relativamente novo na ciência. Então, a gente não sabe ainda se isso é causa ou consequência, né? Será que as pessoas têm uma microbiota alterada em casos de obesidade porque elas ficaram, né, ganharam esse excesso de peso e todas as alterações metabólicas levaram a uma diferença no perfil dos micro-organismos que ela tem no intestino? Ou porque elas têm esse perfil diferente no intestino, fez com que elas tivessem alterações metabólicas e alterações comportamentais, a ponto de chegar, né, nesse problema, nessa doença específica. Isso não foi respondido ainda, é a grande questão aí
do que a gente brinca, né, do ovo e da galinha, ninguém sabe ainda o que veio primeiro, mas o fato é, existe sim uma diferença entre a microbiota de uma pessoa saudável, e aqui eu vou chamar saudável a ausência de doenças crônicas, tá? E de pessoas com determinados tipos de doença. Só uma curiosidade, uma coisa que eu vejo com frequência, vocês com certeza já viram também, é a frase que nós somos mais bactérias que humanos, né? Eu aposto que vocês já ouviram isso em palestras, em revistas, em matérias de jornal, em rede social e tudo mais, porque eu acredito que as pessoas coloquem essa informação como uma forma de trazer, mostrar a relevância da microbiota, né? Fala, nossa, se a gente é mais bactéria que o humano, se a gente tem mais células bacterianas do que células humanas, sinal que alguma coisa tem aí, né? A gente precisa estudar melhor essa microbiota. E tem se falado muito de uma proporção de 1:10, que é a cada célula humana que a gente tem 10 de células microbianas, e que isso poderia chegar a 2 quilos de massa, né, no organismo. Esses são cálculos estimados, tá? No cálculo de uma adulta de 70 quilos. E eu sempre achei curioso esse dado, eu mesma já repeti várias vezes, já coloquei em trabalhos, tudo, até que alguns pesquisadores começaram a questionar isso, falaram, mas gente, de onde que vem essa informação? Como é que calculam, né, essa proporção, esse número de bactérias, como é que é feita essa estimativa? Então, alguns pesquisadores lá, mais ou menos em 2014, 2015, começaram a refazer esses cálculos. A primeira coisa que eles viram é que quase todo mundo que citava essa referência citava o mesmo trabalho, o mesmo artigo, que é um artigo muito, muito antigo, não me lembro o ano, mas enfim, muito desatualizado já, né? Comparado às técnicas que tinham antigamente, as técnicas que a gente tem hoje. E aí eles resolveram refazer esse cálculo. Falou, não, peraí, vamos, né, coletar de novo essas amostras, fizeram vários modelos matemáticos para estudar mesmo esse cálculo, e eles chegaram à proporção, uma nova proporção, tá? Considerando células humanas aqui, eritrócitos, adipócitos, né, diversas células, chegaram a uma nova proporção que é de uma célula humana para 1,3, né, de bactéria. Então, essa ideia de que somos mais bactérias que humanos, ela está correta, né? Porque 1,3 é um pouquinho mais, mas não é essa questão de 90% bactéria que as pessoas falam, tá? E estima-se, né, de acordo com esse novo cálculo deles, que a massa é de 0,2 quilos. Então, é um pouquinho menos do que a gente imaginava. Deixei a referência aqui nos slides para vocês verem, se tiverem curiosidade. Mas tem muitos pesquisadores que argumentam hoje em dia, falam, a gente não precisa ficar falando isso, porque ninguém mais precisa chamar atenção para o assunto, né? Eu acho que o assunto microbiota já está super popular e não tem mais que fazer essas chamadas sensacionalistas, digamos assim. Mas é curioso, né? Eu acho que a autora daquele livro, 10% Humano, ela deve ter ficado um pouco chateada quando esse estudo foi feito. E a questão da terminologia, pessoal, que eu falei para vocês lá no início que era importante, né? Qual a diferença de microbiota e microbioma? Essas duas definições, essas duas palavras, né? Elas são usadas de forma quase que para a mesma situação, para a mesma ocasião, mas existe uma pequena diferença, tá? Bem sutil. Então, a gente define como microbiota intestinal o conjunto de micro-organismos presentes no intestino, né? A gente fala muito de bactérias, tá? Quando fala de microbiota intestinal, porque realmente são os micro-organismos mais abundantes. A quantidade deles é muito maior, mas temos também fungos, vírus, parasitas, outros micro-organismos, tá? Mas muitas vezes a gente acaba se referindo mais a bactérias. O próprio título da palestra, né? Eu coloquei bactérias. Enquanto microbioma intestinal já é, além desse conjunto de micro-organismos, o seu material genético, tá? Então, quando a gente fala de microbioma, é um conceito um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais específico, que a gente está falando tanto da composição quanto da funcionalidade desses micro-organismos no intestino. E por que, gente, é estranha essa coisa de não interagir, né? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas nas palestras, mas por que hoje em dia, né, 2020, a gente fala tanto de microbiota intestinal? Qualquer revista a gente consegue achar uma matéria, não precisa ser nada muito científico, né? Rede social, cheia de matérias, de posts e tudo mais.
Eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou talvez para quem goste mais de microbiologia, né? Mas uma coisa que aconteceu nas últimas décadas, talvez aí uns 30, 40 anos, é que a gente teve uma evolução muito grande na forma de análise, na forma de cultivo, né? Análise da microbiota, cultivo desses micro-organismos. Então, o que a gente tinha antigamente? A tal da microbiologia convencional, né? Nós tínhamos os métodos dependentes de cultura, ou seja, a gente coletava uma amostra, então aqui eu vou dar o exemplo de uma amostra de fezes, e a gente precisava cultivar essa amostra, né? Realmente crescer aqueles micro-organismos, contabilizar lá, ou numa placa de Petri, ou num tubo de ensaio, enfim, depende da forma de crescimento, mas o fato é, você precisava que os micro-organismos estivessem viáveis na sua amostra para você conseguir cultivá-los e assim conhecer o que está ali, certo? Mas eu não sei se todo mundo aqui tem isso muito claro, né? Talvez possa ser novidade para alguns. O nosso intestino, principalmente a parte final do cólon, né? O intestino grosso, o cólon, que é onde a gente tem a maior abundância de micro-organismos, é um ambiente extremamente restrito em oxigênio, tá? Então, a grande maioria das bactérias que está lá, elas só sobrevivem numa condição com baixíssima concentração de oxigênio, o que significa que a partir do momento que você tira, né, essa amostra de dentro do organismo de uma pessoa, você acaba perdendo, tá? Toda essa caracterização, esse perfil que a gente tem lá. E muitas dessas bactérias que são anaeróbicas, né, que não sobrevivem em condições aqui, com muito oxigênio que a gente tem aqui fora, elas são as mais, digamos, saudáveis, né? Tem essa associação de que se você tem um aumento da oxigenação naquele ambiente, você está favorecendo bactérias que não são tão saudáveis. E aí, por que virou essa moda de microbiota que está todo mundo falando sobre isso? Porque a gente teve uma evolução muito, muito grande na forma de avaliar, de analisar esses micro-organismos, tá? Então, se vocês forem ver artigos, né, principalmente usando essas técnicas de biologia molecular, são chamadas de sequenciamento de nova geração, a maioria, a gente vai encontrar basicamente dois tipos principais, tá? E aí depois você começa a descer para a era dos proteômicas, metabolômicas e tudo mais. Mas os principais, avaliando a bactéria em si, a bactéria em si, a gente tem o sequenciamento 16S e o Shotgun Metagenomics. Eu não encontrei uma tradução exata para isso, tá? Então eu deixei esse nome em inglês. O sequenciamento 16S, o que significa isso? 16S é uma região conservada do gene comum a bactérias, tá? Se for vírus, por exemplo, é 18S, cada tipo de micro-organismo tem uma região conservada. E, através do sequenciamento, né, você consegue ver lá o pares de bases, nucleotídeos, tudo direitinho, aquelas letrinhas que a gente tinha lá em aula de genética, né? Depois de coletar a amostra, você extrai o DNA, consegue identificar o micro-organismo através disso. Você pega aquela sequência de letrinhas né, do DNA e cruza isso com informações de bancos de dados, que existem vários, para entender qual o tipo de micro-organismo que a gente tem naquela amostra, tá? Já esse shotgun, a gente sequencia o DNA inteiro. Então, é um método um pouco mais específico, você consegue, por exemplo, no 16S, você consegue avaliar a família, classe, gênero bacteriano, né? Relembrando lá aquela taxonomia bacteriana, enquanto no shotgun você consegue descer até a espécie. Então, fica mais específico e mais caro também. Mas qual que é o grande diferencial dessas técnicas moleculares? O fato de você não precisar da bactéria viável para trabalhar com ela, né? Quando você extrai o DNA de uma amostra, independente se aquela bactéria ali está viável ou não, está, digamos, de uma forma leiga, viva ou morta, você tem o DNA, certo? Então, esse foi o grande boom na época aí de estudar microbiota, de estudar intestino, né? Qual é o efeito disso na nossa saúde? Porque hoje em dia a gente consegue saber um pouco mais do que está no nosso intestino devido a essas técnicas moleculares. Muito disso foi idealizado por esse projeto do microbioma humano, né, que é um projeto muito grande, financiado pelo NIH nos Estados Unidos,
Ele foi idealizado, começou a ser colocado em prática em 2007, e ele é um projeto, um grande projeto, que tem algumas fases, digamos assim. Qual que é o objetivo desse projeto? Vamos lá. Primeira coisa, caracterização da microbiota humana, né? E aí eles dividem por região, por parte do corpo. Por que isso, pessoal? Toda vez que nós temos um assunto muito novo, né, em ciência, o que acontece? A coisa fica um pouco perdida no início, né? As pessoas estão descobrindo coisas novas, falam, nossa, existe um perfil de microbiota que é característico de pessoas diabéticas. Mas tá, o que isso significa, né? Será que isso é igual no Brasil e no Canadá? Será que o pessoal da África é igual na Nova Zelândia? Enfim, esse projeto do microbioma humano, ele visa reunir uma série de grupos de pesquisa no mundo todo para tentar coletar o máximo de dados possíveis e ter uma caracterização, ter um perfil, ter uma referência do que significa a microbiota da boca, o que significa a microbiota vaginal, e aí por diante. Tá? A partir do momento que a gente tem referências, a gente consegue comparar, né, as coisas e chegar a determinadas conclusões. Um outro objetivo desse projeto é também de entender a influência da microbiota na saúde e em determinadas doenças. Então, uma coisa é você saber o que está presente naquela parte do corpo, né? O que está presente aqui na nossa pele, em termos de micro-organismos? Quais são os mais abundantes? Quando a pessoa tem uma dermatite, o que acontece? Tá, mas e aí? O que eles estão fazendo ali, né? Porque a gente vê inúmeros estudos que acabam classificando ou caracterizando perfis de microbiotas diferentes, mas sem dizer realmente o que eles estão causando, né, à pessoa. Então, esse seria um próximo nível. O que a gente conheceu, o que está lá e o que essas bactérias estão fazendo. E aí, no terceiro ponto, que também é muito importante, desculpa, eu estou tentando tirar aqui da frente, mas acho que não vai. Um terceiro ponto importante é padronizar as técnicas utilizadas e disseminar esse conhecimento na área através de estudos científicos. Então, se vocês entrarem nesse site aqui, o The Human Microbiome Project, vocês vão ver todas as publicações relacionadas a esse tópico, vocês vão poder encontrar alguns protocolos utilizados em diferentes grupos de pesquisa, né? Por quê? Para a gente ter uma coisa mais sofisticada, uma coisa que realmente todos os grupos estejam usando de forma parecida, tá? É assim que a gente consegue chegar a conclusões, resolver determinados problemas aí da sociedade. Tá bom? Bom, e tá, a gente falou sobre microbiota intestinal, está relacionada com doenças, mas qual que é a função fisiológica da microbiota intestinal, né? Então, pensando de forma, uma pessoa saudável, uma pessoa que não tenha nenhuma doença crônica, tá? Nenhuma queixa, existe uma relação muito harmoniosa entre os nossos micro-organismos e o nosso sistema imune. Tá? A gente oferece um lugar, digamos, uma casa, né, para as nossas bactérias, nutrientes, e elas também nos dão coisa em troca. Então, a síntese de determinadas vitaminas e aminoácidos pode ser feita por algumas bactérias, né? Produção de monoglobulina A, que também é benéfico, produção de ácidos graxos de cadeia curta, são metabólitos muito importantes, que estão sendo super falados hoje em dia, principalmente o butirato, né? Eles têm sido associados à saúde, tá? É bom, né, você ter uma maior concentração de ácidos graxos de cadeia curta. Esse eixo intestino-cérebro, como eu falei lá no início, a microbiota tem uma função bem, eu não diria específica, porque é uma área muito, enfim, que estão começando agora, né, a chegar a algumas conclusões, mas existe com certeza uma relação, né, na liberação de determinados neurotransmissores, uma área muito estudada. Na produção de substâncias antimicrobianas, tá? A regulação do sistema imune, principalmente as células T, as células T reguladores, as T helpers, a manutenção da barreira intestinal, da integridade intestinal. Então, de acordo com algumas coisas, alguns metabólitos, alguns substratos, né, que estão ali naquela região, essa barreira intestinal ela vai ficar mais ou menos íntegra, tá? E o mais simples e óbvio de todos, que é a competição por nutrientes, né? Então, quanto mais bactérias benéficas, eu diria, a gente tem no nosso intestino, menos nutrientes ou menos substratos sobram para bactérias oportunistas ou até patogênicas, né? E o que a gente
pode considerar uma microbiota saudável? Existe um marcador, uma coisa que você fala assim, nossa, se eu tenho uma grande população de bifidobacterium no meu organismo, na minha microbiota, então eu estou saudável. Não existe isso, tá, pessoal? Ainda não existe isso. Eu acredito que não é uma resposta simples. Eu acho que as pessoas às vezes romantizam um pouco isso. Por quê? Porque existe todo um perfil, né? A gente tem trilhões de micro-organismos e uma coisa que é muito importante, a gente tem na nossa cabeça, é claro, é que elas interagem o tempo todo, né? Então, não é só o fato daquele grupo, aquela família, aquele gênero estar presente, mas como que ele interage com os outros gêneros no seu intestino. Então, nós sabemos, por exemplo, que Firmicutes e Bacteroidetes são os 2 filos mais abundantes no intestino do ser humano, tá? E a gente tem alguns gêneros, depois vem a Actinobactéria e os outros. A gente tem alguns gêneros que são associados a um resultado positivo, à saúde, né? A gente quer que esses gêneros estejam aumentados. Então, Faecalibacterium é um super famoso hoje em dia, e nós temos o Lactobacillus e Bifidobacterium também, que talvez são os mais famosos, principalmente até para quem não é da área, porque a maioria dos probióticos é desse gênero, né? Mas tem muitos outros. E a gente tem alguns que, principalmente do filo Proteobacteria, que estão associados a determinadas doenças, tá? Então, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais normalmente têm um aumento de Proteobactéria. Algumas pessoas mais suscetíveis à infecção, os estudos também mostraram um aumento de proteobactérias. São bactérias que não são tão restritas, né, não são anaeróbicas restritas, como eu disse lá no início, então está associado àquele gradiente de oxigênio no organismo e tudo mais, tá? Existem coisas que alteram essa microbiota, né, saudável, digamos assim. Uma delas, que é super simples, é o nosso ciclo circadiano, né? Então, é mais um assunto que está super em alta hoje em dia e que realmente deve estar, porque influencia demais na nossa saúde, inclusive na nossa microbiota, tá? Tem alguns estudos mostrando como que trabalhadores, por exemplo, noturnos, né, que não têm opção, que acabam trocando aí o dia pela noite, como o perfil da microbiota deles é diferente e como isso parece estar associado com vários problemas de saúde. O uso de antibióticos, né? Todo mundo sabe que existe antibióticos, claro, gente, existe um momento certo para usá-los e é uma grande invenção, né? Principalmente contra todas as doenças infecciosas, mas existe sim um uso excessivo, né? Principalmente na infância, então é outra coisa que prejudica o nosso perfil da microbiota saudável, tá? A idade, existe sim uma alteração, então uma microbiota de um bebê é diferente de uma criancinha que já anda, que é diferente de um adulto, que é diferente de uma pessoa idosa. Existe um perfil para cada fase. A nossa dieta, né, todo mundo está aí super, já sabe disso, a dieta é hoje em dia o que mais influencia e o que a gente mais consegue controlar, né? Na nossa microbiota. Então, o tipo de alimento que você come tem uma relação direta com os micro-organismos que você tem no intestino e algumas doenças, né? Determinadas doenças, e aí entra naquilo que eu falei antes, que a gente ainda não sabe se é causa ou consequência, talvez um pouco de cada coisa. Uma coisa importante de falar é que a gente fala muito desse perfil de microbiota saudável, né? E como eu disse, não existe um único marcador, existem algumas indicações. Quando a gente não tem esse equilíbrio, alguns pesquisadores dão o nome de disbiose. Às vezes, quando você tem um aumento de proteobactéria, outros falam que é quando você tem uma diminuição da diversidade, tá, dos micro-organismos. Uma coisa que é importante, pessoal, disbiose não é doença, tá? Não é um diagnóstico que você fala para o seu paciente assim, nossa, fulano, você está com disbiose. E pum, larga a pessoa com né, aquela coisa ali sem ter uma solução, digamos assim. Disbiose é um conceito, né, que ainda tem variações, como eu disse, ela tem umas definições um pouco diferentes de acordo com cada autor, mas existe sim um consenso de que é um aumento, uma diminuição da diversidade, aumento de proteobactéria e tudo mais. Mas a minha disbiose pode ser diferente da sua, tá? Então, normalmente a gente chama de desequilíbrio. Desequilíbrio no que seria uma harmonia aí no seu intestino. E existe uma forma de você trazer ele de volta para um estado saudável, ok?
Bom, tá. Então a gente sabe que é importante ter uma microbiota saudável porque vai influenciar diretamente no aparecimento de doenças crônicas, né, na forma como você vive e tudo mais. Mas como é que você forma sua microbiota? O que é possível fazer? O que está no nosso controle? Bom, a gente já sabe que durante a gestação existem 3 fatores que influenciam bastante na microbiota da mãe, que futuramente vai influenciar na criança, né? A composição da microbiota da mãe, que vai depender daqueles fatores que eu acabei de falar, né? Dieta, ciclo circadiano, uso de antibióticos, tudo mais. Presença de infecção vaginal, então é uma coisa que precisa realmente de atenção durante a gestação, e também periodontite, tá? É curioso, né? Existem vários estudos falando isso, mas existe sim uma relação que vai influenciar na microbiota da criança. A partir do momento que a criança nasce, existem 2 formas, né? O parto vaginal, o parto cesáreo, e existe um perfil diferente de crianças que nascem por parto vaginal e crianças que nascem por um parto cesáreo. Tudo indica que o parto vaginal é mais saudável, né, em termos de microbiota. Pensem que um parto, ele demora, né, a criança fica ali em contato com o canal vaginal da mãe, as bactérias daquela região por um tempo, tá? Então, estima que essas crianças, elas, nos primeiros meses de vida, elas têm uma microbiota muito parecida com o canal vaginal da mãe, enquanto no parto cesáreo a microbiota é mais parecida com a pele e até do ambiente mesmo, tá? Ambiente hospitalar, ambiente da casa e tudo mais. Quando a criança nasceu, tá? Então, claro, isso é um fato, né? Não é uma crítica ao parto cesáreo, muitas vezes ele é necessário, mas é uma coisa para termos em mente, né? Principalmente quando houver a opção de optar pelo parto vaginal. A criança nasceu, depois disso, o que pode ser feito? Também existe uma diferença entre o aleitamento materno e a fórmula, né? Então, sempre que possível, tentar amamentar a criança, nem que seja pelos primeiros meses, porque isso parece conferir um benefício muito grande em termos de alergias alimentares, né, na infância e na vida adulta. Asma, tá? É uma doença que está diretamente relacionada com o aleitamento materno e com o modo do parto, o modo do nascimento, tá? E depois a introdução alimentar. Então, a partir do momento que a criança começa a comer, né, a comida sólida, ela vai tendo uma variedade muito grande de alimentos diferentes só do leite, né? Isso vai estimulando bactérias diferentes no intestino daquela criança, tá? A ponto dela desenvolver um perfil diferente de microbiota. E aí, a partir do momento que ela começa a andar, a interagir, a falar, pegar as coisas, coloca na boca, brinca no parquinho e tudo mais, ela tem um outro perfil de microbiota, que seria aqui de 1 até 3 anos, né? De novo, a dieta vai ficando cada vez mais variada, cada vez mais a criança vai comendo a comida da família, né? Comida normal, enfim, adulto, e isso faz com que a nossa microbiota seja formada ou estabilizada, digamos assim, tá? Coisas que são importantes também que influenciam nesse processo é o uso de antibióticos na infância, né, principalmente nos primeiros 2 anos, já que os antibióticos eles não conseguem ser tão específicos, né, de realmente eliminar só aquela bactéria que nós queremos. Eles acabam eliminando várias outras benéficas também, e depois tem todo um processo de reconstrução, digamos assim, dessa microbiota, tá? A alimentação, como eu disse, se vai ser fórmula ou se vai ser o aleitamento. Existe uma influência genética também, tá? É um pouco menor do que o ambiental, mas existe. E o ambiente. Então, a gente sabe, por exemplo, que crianças que crescem em casa têm uma microbiota diferente de crianças que crescem em apartamento, que é diferente de criança que cresce em zona rural, que é diferente de quem tem pet, né? Cachorro, gato, bichinho de estimação, tá? Então, tudo isso influencia muito na formação da microbiota. Qual que é a mensagem disso tudo? Existem algumas coisas que podemos controlar, outras não, né? De preferência, quando possível, optar pelo parto vaginal, aleitamento, tudo mais, mas isso muitas vezes não está no controle. A partir do momento que começar a introdução alimentar, sim, isso está no controle, né? Expor a criança a determinar ambientes variados durante a infância, deixar a criança se sujar, deixar a criança entrar em contato, né, com outras crianças, tudo isso influencia muito e é muito benéfico para a criança, tá? Bom, existem algumas formas de manipular, né, ou modular a microbiota. Essa palavra modular a gente vê bastante em inglês, tá, nos artigos,
É possível modular a microbiota, manipular a microbiota? Sim, é possível, tá? Porém, a gente tem que saber que nos primeiros anos de vida você vai ter essa formação da sua microbiota e aí ela vai ser única sua, é como se fosse um código de barras, uma identidade exclusiva sua, tá? A partir daí, as mudanças que as pessoas vão tendo na microbiota, elas são temporárias. Por que isso, pessoal? Porque existe uma teoria, né, chamada fenômeno de resiliência do intestino, que diz que depois que a sua microbiota é formada, dificilmente você consegue incorporar micro-organismos novos na sua microbiota, mesmo que eles sejam benéficos. E por que isso? Isso tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Na verdade, é uma forma de proteção a nós mesmos, né? Porque senão a gente, cada vez que pegasse uma infecção, cada vez que pegasse tivesse uma infecção com um patógeno, imagina só o que seria, né? Então, a nossa microbiota, ela tende sempre a retornar para aquele estágio que foi construído lá, aquele perfil que foi construído durante a infância. No entanto, o lado ruim disso é que dificulta quando você não teve uma boa formação da microbiota e você vive, a criança tem algum problema, tem alguma doença, né, ou enfim, o adulto mesmo tem alguma doença, quando existe o objetivo que você quer modificar a microbiota, aí realmente é uma coisa mais difícil. Significa que todas essas terapias, todas essas manipulações, elas terão que ser feitas de forma constante ou de forma programada por um determinado tempo, tá? Não é uma coisa que vai mudar de forma definitiva a sua microbiota, são mudanças transitórias. Então, acho que a mais conhecida de todos é o uso de probióticos, certo? A gente tem o Lactobacillus e Bifidobacterium como os mais comuns, Streptococcus também, que é do iogurte, né, bem popular. O uso de probióticos é talvez a forma mais simples hoje em dia, já que temos várias opções. Temos também o uso de prebióticos, né, que são substratos que vão alimentar, vão servir de alimento para bactérias presentes no seu intestino. Algumas vezes, pulei um. O uso de simbióticos, que é quando você tem a combinação de probióticos e prebióticos, né? Algumas vezes os antibióticos serão necessários, como eu disse anteriormente, existem casos que a gente não pode abrir mão do antibiótico, né? Eles estão aí realmente para serem usados ao nosso favor. Então, o crescimento bacteriano do intestino delgado, por exemplo, é um que muitas vezes precisa de antibiótico, tá? É uma condição que precisa de antibiótico. Usar com moderação é o caminho. Temos também o transplante de microbiota fecal, que é bem polêmico, né? Hoje em dia ele vem sendo... a indicação ainda é somente para infecções por Clostridium difficile, infecções de repetição, tá? E tem tido um resultado muito promissor, mas existem diversos grupos estudando para outras doenças também. A forma como esse transplante é feito, existem inúmeras formas variadas, então, algumas vezes por enema, algumas vezes por sonda, algumas vezes cultiva bactérias específicas, mas a ideia de você tirar um perfil de microbiota que parece ser saudável em uma pessoa e colocar em alguém que está com uma condição que precisa ser tratada, ela é muito promissora e parece ser muito interessante. E deixei por último, talvez aí o mais importante, talvez não, reformulando, o mais importante de todos, o item mais importante, que é a dieta. De tudo isso que eu falei, pessoal, a dieta é sempre a primeira coisa para a gente modificar em casos de desequilíbrio na microbiota, tá? Probiótico, pré-biótico, simbiótico, sempre são a cereja do bolo. Não existe efeitos significativos se a dieta estiver desequilibrada. Antibióticos, tudo bem, eles são mais fortes, né? Não dá para você competir o efeito de um antibiótico com probióticos, mas uma dieta adequada, enquanto a gente está tomando antibiótico, auxilia demais, auxilia na recuperação da sua própria microbiota saudável, né? Auxilia que você não tenha mais aquele tipo de infecção. Então, a dieta, ela é sempre, sempre o mais importante a olhar e a forma mais importante, a forma mais eficaz da gente manipular a microbiota. Os probióticos, né? Que acho que eu separei aqui os dois mais famosos para a gente falar um pouquinho. Então, a definição oficial é que probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em doses apropriadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro, né? Coloquei um iogurte aqui, porque acho que é o mais comum, que mais vem à cabeça das pessoas quando a gente fala de probiótico, né? As cepas probióticas, elas
têm algumas características, que são características desejadas, tá? Então, origem preferencialmente humana, não é um requisito, tá? Existem probióticos isolados de alimentos, de solo, enfim, acho que animal também, dependendo de da indicação, mas a origem preferencialmente humana é porque a gente acredita que tem uma maior chance de sucesso, né? Quando a gente tem uma microbiota tão diferente, uma pessoa, enfim, da microbiota do solo, da microbiota de alimentos, então a gente acredita que o efeito vai ser melhor quando ele é isolado de um outro humano. As cepas elas devem ser resistentes, tá, às condições gastrointestinais, então elas têm que sobreviver às condições bem ácidas do estômago, né, depois bastante a mudança para o intestino delgado, então a presença de bile e tudo mais. As cepas elas têm que resistir, ou a maior parte delas, elas têm que resistir isso para elas poderem chegar na porção final do intestino, no colo, que é onde a gente tem a maior abundância de bactérias, e exercer o efeito ali, tá? Por isso que tem muitos testes de resistência gastrointestinais que são feitos quando a gente está trabalhando com uma cepa nova. Tem que ser segura, obviamente, para o consumo humano, então vários testes também são feitos nesse sentido, para ver se não vai ter nenhum efeito colateral, nenhuma possibilidade de translocar para outros órgãos, né, adjacentes ali do intestino, tá? São vários passos para você realmente eleger um micro-organismo como probiótico. E ela tem que ter efeitos benéficos comprovados, preferencialmente em humanos, tá? Essa revisão, essa definição, ela é revisada constantemente, cada vez mais os pesquisadores têm batido nessa tecla. Os efeitos, eles têm que ser comprovados, porque senão, né, como é que a gente vai administrar um probiótico para uma pessoa que teve efeitos comprovados somente em estudo in vitro? Né? Não é muito... Comercialmente, o probiótico está muito em alta, é um produto que vende fácil, mas como nutricionistas, a gente tem que procurar os que têm realmente efeitos comprovados em humanos, tá bom? E existe uma polêmica, uma discussão muito grande se o probiótico é capaz de colonizar ou não, se ele é capaz de aderir e colonizar a mucosa intestinal. Por que eu coloquei umas interrogações aí? Porque isso, como eu falei, é muito discutido em congressos, em grupos de pesquisa e tudo mais. O que as pessoas alegam, né, os dois lados? Falam que sim, que eles têm que ser capazes de colonizar, principalmente quando a gente fala de uma doença que foi provocada por um desequilíbrio na microbiota. Se esse micro-organismo entrar no intestino, né, a pessoa consumir e ele for capaz de colonizar, é como se ele restaurasse ali aquele ambiente, né? Como eu disse, é difícil disso acontecer depois que essa microbiota é formada. Existem pouquíssimos casos, normalmente onde a pessoa tem um substrato específico para aquela bactéria, mas enfim, existe um grande estudo, tá, falando sobre isso, e existe essa tentativa de de criar um probiótico que seja capaz de colonizar, tá? O outro grupo, que defende que isso não é necessário, ele fala o seguinte: será que ele precisa colonizar? Será que ele não pode simplesmente ter um efeito transitório? Ele passa lá onde ele precisa, ele resolve o problema que precisa, seja por algumas horas, por alguns dias, por alguns meses, né? Depende da duração do tratamento, e pronto. Né? Então, esse é um outro argumento muito grande dos pesquisadores envolvidos na área de probióticos, e a gente brinca, fala assim, será que eles não podem ser um turista né, na cidade? A gente tem um turista que vem aqui, que compra, que consome, que ajuda a economia local, que dá uma vida para o lugar e depois ele vai embora? Ou não? A gente quer realmente imigrantes, né, para essa cidade, fazendo aí uma analogia só para vocês entenderem melhor. Não existe resposta certa, tá? É uma discussão bem intensa na área. Para todo mundo, pessoal, que tem interesse nessa área de probióticos, que já prescreve para os seus pacientes ou que tem intenção de prescrever, eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo, né, printem a tela. É um artigo que ele é feito sempre por essa Associação Internacional de Probióticos e Prebióticos. Como que eles fazem isso? Existem alguns encontros, né, congressos, de tempos em tempos. Eles fizeram essa primeira publicação, se eu não me engano, em 2001, e aí foram atualizando, então essa foi a última, em 2014, onde eles vão, conforme os estudos vão saindo, né, mais pessoas vão consumindo, mais dados nós vamos tendo, eles vão atualizando
tá? Esse consenso. Então, esse artigo, ele é bem simples, ele tem todas as definições certinhas, e eu aconselho muito que se você quer prescrever probióticos para os seus pacientes, você vá beber, que eu costumo dizer, na fonte. Né? A gente precisa, sim, ver os artigos, por exemplo, eu quero ver um artigo que usou probiótico para diabetes, tudo bem, para colite, tudo bem, mas a gente tem que ir naquele que dá a referência geral, que dá a definição, que fala qual é o consenso, tá? E para quem sempre me pergunta também, como é que eu faço para saber quais são os artigos, os pesquisadores da área e tudo mais? Todos esses nomes que estão aqui são grandes nomes na área, tá? Então, vá nesses artigos grandes e pesquise pelos autores, né, dos artigos maiores, que vocês vão achar inúmeros trabalhos feitos com probiótico, microbiota e tudo mais. Existem dois sites também muito interessantes, que é esse Probiotic Chart, esse aqui é do Canadá, então é .ca, e tem o US Probiotic Guide, que é dos Estados Unidos. Eu não conheço nada parecido no Brasil, mas para quem fala inglês, eu recomendo muito olhar, porque é um site super fácil de usar, super amigável, onde você seleciona qual é a doença, por exemplo, eu quero um probiótico para síndrome do intestino irritável. Você seleciona a doença e ele te dá vários estudos que foram feitos com aquela determinada cepa. Ele dá também o nível do estudo, a confiabilidade do estudo, se foi um estudo clínico, se foi um estudo observacional, enfim. Então, ali a gente consegue ter algumas indicações para quais cepas utilizar na nossa prática clínica, tá? E aí, os prebióticos, né, que também são muito, muito populares. Os prebióticos, eles têm... Peraí, eu acho que está faltando aqui a definição. A definição oficial é que eles são substratos que são utilizados de forma seletiva pelos micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Hoje em dia, essa definição também foi atualizada, tá? Eles são chamados de substratos, já foram chamados de carboidratos não digeríveis. Hoje em dia mudou isso, porque além de fibras, entraram também polifenóis, alguns ácidos graxos. Então, cada vez mais eles estão, de novo, refinando essa definição de prebióticos, né? Eles também têm que ser resistentes às condições gastrointestinais para poder chegar lá no cólon e realmente servir de substrato para aqueles micro-organismos. Podem ser tanto os micro-organismos que já habitam aquele intestino daquela pessoa, quanto o probiótico que você administrou junto, tá? Tem que ter os efeitos benéficos comprovados, de novo, como os probióticos. E como eu disse, a grande maioria ainda é fibra, tá? Quando a gente fala de prebióticos, mas temos também alguns polifenóis, alguns ácidos graxos poliinsaturados, uma área que vem crescendo bastante. Não existe tantas opções de suplemento como probióticos, acho que os mais famosos é inulina, fruto-óleo-sacarídeo, né, GOS também, mas a maioria ainda recomenda através de alimentos, já que é muito fácil a gente consumir prebióticos através de alimentos, tá? Coloquei aqui algumas fontes. Cebola, alho, batata, o amido resistente da batata, principalmente depois que esfria um pouquinho, alcachofra, aspargo, enfim, banana, tá? Então, é bem fácil de consumir prebiótico. E, novamente, nós temos do mesmo grupo, essa associação de probióticos e prebióticos internacional, um consenso que foi revisado sobre a definição de prebiótico. Revisão de 2017, não teve nenhuma atualização. Então, mais uma vez, recomendo que vocês leiam o artigo original e fiquem de olho, né, nesses autores aí que o assunto interessa. Esse slide aqui, pessoal, eu quis trazer porque probióticos é uma área curiosa, né, na ciência. A gente tem o seguinte, a gente tem os maiores defensores, as pessoas que amam tanto os profissionais de saúde quanto os pesquisadores, e do outro lado a gente tem as pessoas que nem ligam, que falam que não serve para nada, que isso tudo é besteira e tudo mais. É muito difícil achar alguém no meio do caminho que pondera, que fala assim, olha, eu acho que é muito bom, é muito benéfico para algumas situações. Normalmente as pessoas estão em guerra aí com o assunto probiótico, né? Por quê? Por que existem tantos resultados diferentes? Se vocês dedicarem algumas horas para fazer uma busca, para ler algumas revisões de literatura que falam sobre probióticos, vocês vão ver resultados inconsistentes mesmo, tá?
vocês vão ver muitos estudos mostrando resultado bom, resultado benéfico, teve realmente promoveu saúde de alguma forma. Vocês vão ver resultados que não fizeram absolutamente nada, não teve diferença do grupo controle, do placebo e tudo mais. Por que isso acontece? Existem muitos motivos, acho que daria uma palestra única falar sobre isso, mas eu coloquei aqui alguns para a gente pensar. Os efeitos dos probióticos, eles são sempre específicos de cada cepa, e hoje em dia a gente está falando também de dose. Então, não é porque o lactobacillus, acidófilos, ATCC, tarará, na quantidade de 10 a 7ª, funcionou para síndrome do intestino irritável, que esse mesmo lactobacillus vai funcionar para constipação, sei lá, né? Funciona mais para síndrome do intestino irritável em modo diarreia. Enfim, eles são muito específicos, o efeito. Então, por isso que é importante a gente declarar, a gente especificar a cepa que está sendo utilizada, né? A gente procurar pela cepa. Existe uma recomendação muito grande de que os estudos especifiquem, né, qual foi a cepa utilizada para a gente realmente conseguir atribuir o efeito de cada um, tá? Então, não dá para comparar tudo. É como se a gente estivesse comparando, por exemplo, frutas, né? A gente tem uma categoria, elas têm coisas em comum, por isso que elas são agrupadas na mesma categoria de alimentos, mas cada uma tem as suas vitaminas específicas, os seus minerais específicos, né? E isso gera sabor diferente, efeito diferente. Probiótico seria uma coisa mais ou menos assim, tá? Os efeitos também dependem muito da microbiota inicial do hospedeiro. Então, às vezes, quando você vai fazer um estudo, você sempre precisa ver evolução baseada na microbiota inicial daquele hospedeiro. E a gente vê muita diferença, né? Não adianta você pegar um grupo diabético e um grupo não diabético e ver o resultado depois de, sei lá, administração de um probiótico durante 30 dias, sem comparar em relação ao dia zero, né? Ao início do tratamento. A gente precisa saber como estava o início do tratamento, porque isso influencia, e isso dá resultado diferente, tá? Por que dá resultado diferente, pessoal? Porque nós temos microbiotas muito diferentes, né? De acordo com a nossa formação, lá, a nossa infância. O uso contínuo para que os efeitos benéficos sejam mantidos. Isso também é polêmico, mas tudo indica que, devido àquele fenômeno de resiliência que eu falei, a gente precisa usar esses probióticos de forma, eu não diria para sempre, tá? Acho que depende de cada tempo, mas de forma contínua, pelo menos por alguns meses, até você conseguir ver o resultado. E aí, depois daquilo, sempre, né, com a dieta junto, dieta equilibrada junto, depois daquilo, pode ser que mesmo retirando o probiótico, você já tem um ambiente muito propício, que só com a dieta, hábitos saudáveis, você consiga manter um microbiota saudável. Mas exige, sim, um tempo relativamente grande para a gente observar um efeito, e isso muitas vezes impacta no custo, né? O custo do tratamento. Existe também um efeito muito distinto em relação à prevenção e tratamento. Então, às vezes, você pega a mesma condição, a mesma doença, e aí você vai observar os resultados, né, em estudos científicos antes da doença ou depois da doença ser instalada, e os resultados são completamente diferentes. Né? Muitos estudos em animal dão probióticos de forma preventiva, tá? Mas, na realidade, né, nós, humanos, a gente raramente toma algo, toma um suplemento, toma um medicamento de forma preventiva, né? É difícil você prever uma coisa. Então, de novo, esse é um dos motivos que a gente tem resultados divergentes. A questão de ser uma única cepa ou multicepas, tá? Os estudos também variam muito. Alguns estudos usam uma única cepa, outros usam multicepas. Parece que a combinação de cepas tem um resultado melhor, porque você está agregando mais valor ali àquele probiótico, né? Mas também não é uma coisa assim, dita, escrita em pedra, digamos assim. Você pode ter uma única cepa muito potente para aquela determinada doença. Os estudos também variam muito em relação a pré, pró ou simbiótico, né? Então, é difícil comparar os estudos. Uma coisa dificílima, não sei se vocês já repararam, é achar meta-análise de probióticos realmente boas. Porque alguns estudos usam só prebióticos, aí o outro usa só probiótico, aí o outro combina, mas é a mesma cepa daquele lá, mas aí o outro usou para uma doença diferente. Então, na hora da gente agrupar tudo isso para chegar à conclusão, acaba tendo esses resultados aí diferentes, tá? E outra coisa é a falta de marcadores, né, para acessar
função e atividade. Então, não tem um marcador que você fala assim, olha, depois que você der o probiótico, você vai ter que coletar a amostra e verificar se isso aqui aumentou, né? Ou então vamos coletar sangue e ver se o marcador bioquímico X melhorou. Não existe um único, né? Existe um perfil, você tem que olhar como um todo para a situação antes do probiótico, depois do probiótico, e ver se aquilo teve um efeito benéfico ou não. Bom, então, uma resumida aqui, né? Como eu tinha falado de disbiose, as intervenções dietéticas, elas são, sim, elas impactam muito, né, no perfil da nossa microbiota. Tudo indica que essa dieta chamada de ocidental, que é uma dieta muito pobre em fibras, muito rica em gorduras, em carboidratos refinados, tudo mais, ela diminui a diversidade da nossa microbiota, e isso está associado a uma coisa negativa, a gente não quer que isso aconteça, tá? Diminui esses metabólitos tão importantes, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Os micro-organismos benéficos também parece que diminuem, e os patogênicos, potencialmente patogênicos, aumentam. Então, o que está associado aí? Consumo de álcool, edulcorante, adoçante, ainda bem polêmico, tá, pessoal? Eu coloquei aqui como um alerta, mas os estudos de microbiota com adoçante, que realmente mostram um impacto negativo, normalmente usam uma quantidade de adoçante um pouco inviável para o consumo humano. Então, é algo para a gente ficar atento, tá? Ficar atento, mas ainda não é assim tão definitivo. Consumo de açúcar, né? Muita gordura saturada, enfim, também é outro item polêmico, mas parece sim estar associada à disbiose, enquanto que o que é uma eubiose? Um equilíbrio, uma homeostase, está associada a um aumento do consumo de fibras, de prebióticos na dieta. Ômega 3 também está bastante relacionado, consumo de alimentos fermentados, independente se eles são probióticos ou não, tá? Só alimentos fermentados. E essa característica, né, da dieta mediterrânea, que é alto consumo de vegetais, gorduras insaturadas, né, dos azeites, castanhas, tudo mais, bastante consumo de peixe, tudo isso parece trazer um equilíbrio, que é o que a gente deseja para a nossa microbiota. Bom, pesquisas futuras. Falei pra caramba sobre como a microbiota parece influenciar em diversas doenças, e vocês vão me ver sempre falando isso, parece, indica, sugere, né? Porque são dados novos na ciência. Mas sim, existe uma relação aí direta no aparecimento de doenças, né? Na progressão de algumas doenças, como formar microbiota. Mas e agora? O que as pessoas estão vendo, já que é um assunto tão complicado? O que os pesquisadores estão tentando fazer? Existem várias linhas, né, de pesquisa nessa área, mas uma que é muito, muito promissora é essa de uma nutrição mais personalizada, ou de cepas de probióticos mais personalizadas. Porque se a gente tem um perfil de microbiota tão diferente um do outro, né, a gente entende que o grupo das pessoas que tem um perfil de microbiota A é diferente do grupo de pessoas que tem um perfil B e C, e essas pessoas vão precisar de probióticos diferentes ou de intervenções dietéticas diferentes, tá? Então, essa coisa mais personalizada, onde você avalia o perfil de uma única pessoa ou de um grupo, né? Aliás, um grupo, e consegue identificar ali o que pode ser melhorado, é um campo de pesquisa super, super fértil aí para os próximos anos. E aí eu vou fazer aqui uma leve propaganda, porque essa parte de probióticos personalizados foi, na verdade, a grande ideia, né, do meu doutorado, onde eu quis fazer o isolamento e a caracterização de cepas potencialmente probióticas, né, de forma isolada, de animais. Então, eu fiz com camundongos, mas querendo trazer isso, né, plantando essa ideia, plantando a semente aí para outros grupos tentarem isso com um ano no futuro. Então, nós isolamos algumas cepas benéficas de um camundongo antes dele ficar doente, cultivamos essas cepas, né, crescemos ela para a gente ter uma população maior daqueles micro-organismos, criamos uma espécie de banco de microbiota, então cada ratinho tinha o seu banco ali específico, um pool de bactérias, e aí, depois que nós induzimos a doença, que no caso foi uma inflamação intestinal, a gente tratou cada ratinho, cada camundongo, aliás, com o seu perfil, o seu pool de bactérias. E o que a gente viu é o seguinte, quando os ratos recebem, desculpa, eu fico falando rato, quando os animais recebem as bactérias que foram isoladas dele mesmo, antes dele ficar doente,
a recuperação, a severidade da doença é muito menor e a recuperação é muito mais rápida, né? Isso comparado a um probiótico comercial. Então, para quem tiver interesse, a professora Daniela Cavalini da Unesp, ela continua com esse projeto, né, que é um projeto muito promissor, e agora ela vem, vem dando continuidade aí a essa ideia de probióticos personalizados. Além desses probióticos do futuro aí, dessa personalização, a gente tem também aqueles probióticos chamados de, eles chamam de Next Generation, que é assim, hoje em dia nós já conseguimos cultivar, né, esses micro-organismos que vivem, anaeróbicos, que vivem em condições muito restritas de oxigênio, em algumas câmaras, tá, anaeróbicas. Então, hoje em dia nós temos a tecnologia para cultivar esses micro-organismos que parecem serem tão benéficos, mas antigamente a gente não conseguia. Então, eles parecem que vão entrar no mercado também como probióticos, né? A gente tem a Akkermansia, que é super falado hoje em dia, tem o Fecalibacterium, que é o Prosnutzi, também é super falado hoje em dia, algumas cepas de bacteroides. Então, muitos grupos estão tentando fazer probióticos mais otimizados, tá? Hoje em dia. Acho que o futuro, ele vai um pouco aí. Probióticos personalizados, probióticos mais assertivos. É isso, pessoal, que dá um panorama geral aqui para vocês, né, sobre o que é microbiota, por que é tão importante estudar isso, e aí tentei entrar mais fundo, né, nessa ideia de prebióticos e probióticos. Vou deixar aqui meu contato. Coloquei uma foto aqui do meu grupo de pesquisa para, né, como forma de agradecimento, porque eu acho que é sempre interessante a gente reconhecer o trabalho dos colegas, então isso foi um piquenique que a gente fez aí em época de Covid, com distanciamento social, todo mundo de máscara, para se despedir de algumas pessoas que estavam indo embora, né, aproveitando que Vancouver quase nunca faz sol. E deixa aqui meu contato também para quem quiser tirar dúvidas, conversar sobre o assunto, tá? Tiver interesse em palestras, em cursos, esse é meu e-mail, eu sempre respondo, tá? Podem entrar em contato quando quiserem. Eu estou também no Instagram e no Twitter. Eu confesso que no Instagram eu estou muito mais de forma casual, né? Como eu falo com a minha família, como eu vejo os amigos, mas eu posto alguma coisinha ou outra lá sobre nutrição de vez em quando. E no Twitter também eu aconselho muito que pessoas que têm interesse em ficar por dentro de artigo científico que vão para o Twitter, tá? Lá a gente tem muita divulgação científica de qualidade, todos os grupos de pesquisa estão lá. Então, recomendo que vocês façam um perfil lá e consigam acompanhar os artigos publicados. Acho que é isso. Se tiverem alguma pergunta... Oi, Larissa, tá me ouvindo? Oi, Valéria, estou ouvindo. Então tá bom. Nossa, excelente a sua palestra, muito boa mesmo. A gente vai aqui agora para perguntas. Eu não sei o que está acontecendo, até algumas pessoas me mandaram no e-mail aqui. O pessoal não está com acesso ao chat, né? Eu não sei o que aconteceu, deve ser por, né, alguma questão aí da minha liberação mesmo, quando a instituição me liberou o Teams, né? Então, no caso, assim, eu vou ter que ver lá na instituição para ver o que eles fizeram, não sei o que está acontecendo, até peço desculpas aí para o pessoal aqui, mas eu vou, né, amanhã para tentar conversar com eles para ver como que eles fazem para alterar isso, eu não sei o que está acontecendo. Mas a gente tem algumas questões aqui, né? Deixa eu ver, acho que foi o João, né? Todo mundo está parabenizando, eu não sei se você fica com acesso também, Larissa, mas acho que não, né? Eu não consigo ver, não. Não sei o que aconteceu. A Glaucia perguntou se você, né, começou a estudar, primeiro ela te parabeniza, né, pela palestra, agradece. Se você começou a estudar a microbiota durante a graduação ou foi depois, de onde surgiu o interesse, né, por onde você foi guiada aí para chegar até... Obrigada.
É interessante essa pergunta. Eu sempre falo isso no início da palestra, mas como eu queria ir direto ao assunto, eu não coloquei. Eu não tive nenhum contato com pesquisa durante a graduação, pessoal. Eu estudei numa faculdade no Rio de Janeiro, que chama Centro Universitário Metodista Bennett. Eu acho até que eles mudaram de nome, se eu não me engano, mas uma instituição pequena, né? Não era uma instituição com tradição em pesquisa, nada. E na época eu queria ser nutricionista esportiva, eu tinha outras visões, né? E eu fiquei muito, muito interessada em análise sensorial de alimentos na graduação. Eu tive uma docente muito maravilhosa que me instigou a ir para esse assunto, né? Então, quando eu fui procurar o mestrado, eu fui procurar querendo fazer isso, querendo fazer estudos do consumidor, trabalhar com produtos novos, né? Inovação de produtos e tudo mais. E aí eu fui procurar a professora Daniela Cavallini, lá na Unesp, de Araraquara, porque ela fez algumas coisas com análise sensorial, né? E aí a Daniela, não sei se tem alguém aqui que conhece ela, mas ela é muito gentil, assim, ela falou para mim assim, olha, Larissa, a gente trabalha sim com análise sensorial, você pode fazer, né, incluir isso no seu projeto, mas não é o foco do laboratório, a gente usa isso como uma ferramenta, porque a gente desenvolve muitos produtos probióticos aqui. Então, a gente precisa saber se eles vão ser gostosos, né? Antes de colocar enfim, divulgar aí. E aí ela falou, o objetivo principal do laboratório é estudar probióticos, tanto desenvolver produtos quanto verificar o efeito deles. E eu acabei gostando muito dela e ficando no grupo de pesquisa, então eu fui 100% influenciada por ela nessa área. E aí no meu mestrado que eu comecei a ter contato mesmo com microbiota. Só uma outra coisa, que na época da minha graduação, que foi 2005 a 2008, esse assunto não era tão falado, né? Acho que quem se formou aqui antes sabe. Esse assunto hoje em dia ele é muito, muito popular, mas nessa que eu estudei foi uma pincelada em probióticos muito, muito assim por cima. Então, acho que hoje em dia vocês são privilegiados aí de ter essa maravilha na graduação. Eu falo que hoje a informação é muito rápida, né, Larissa? Eu também sou Sim. dessa época, né? Eu conheço, né? Eu também fiz o Nesp ali na Araraquara, o mestrado meu foi ali também, né? Uhum. Como a Juliana eu fiz. Com a Juliana, Ah, legal, Juliana. com a Juliana. Uhum. E, e eu, na minha época também, né? O tema microbiota, que era microflora antes, né? Que mudou a Isso, é. terminologia, tudo, né? E também não era Uhum. tão falado. Eu falo que hoje, né, o acesso, né, à informação é tão grande, né? Mas mesmo É, assim você tem que filtrar, né? Filtra é que é verdade. importante também, né? O pessoal está te parabenizando muito pela palestra, que foi ótima, né? O pessoal está apaixonado aí. Teve gente que se apaixonou pela microbiota já, né? Ah, que bom. Aí a Giovana Vila, né, uma ex-aluna nossa também, já formada, ela tem uma pergunta que até que idade a microbiota intestinal ela é formada? Uhum. Olha, a grande maioria dos estudos fala entre 2 e 3 anos de idade, tá? Porque é a época que a criança já está comendo de tudo, né? Comendo muitos alimentos diferentes, já está andando, já pega nas coisas, já convive, a maioria já vai para a escolinha, então parece que ali ocorre uma estabilização, digamos assim, dos micro-organismos. Existem alguns estudos que falam sim que é um pouquinho mais tarde, lá por 5, 7 anos, mas eu diria que a maioria bate nessa tecla aí de entre 2 e 3 anos de idade. Por isso que a alimentação, né, e todas as atividades, né, de crianças pequenininhas, elas são tão importantes, elas realmente vão influenciar na saúde na vida adulta. Ah, legal. É, o João está perguntando assim que apesar de não ser possível contar o número de cepas nesses produtos, ele estava se referindo agora eu não sei, né? Nos produtos ele não se referiu quais produtos. Você acha válido consumir ou aconselhar em pacientes ao consumo de kombucha, né? O kombucha aí, e o kefir, ou é apenas modismo do momento? Uhum. João, eu acho que se a pessoa gosta, não tem problema nenhum, tá? Observar, né, se tem algum efeito colateral. Tem gente que, às vezes, quando entra muito nessa coisa de eu vou comer fibra, eu vou tomar kombucha, eu vou tomar kefir,
às vezes pode ser um pouquinho demais e a pessoa ficar com estufamento, gases e tudo mais. Se a pessoa não sente nada, mesmo não tendo, né, tantas especificações, você não sabe exatamente qual é o micro-organismo ali, porque às vezes tem até os artesanais, né, que são cultivados em casa e tudo mais, não tem problema. Existem alguns dados de que produtos fermentados, de uma forma geral, eles trazem benefícios à saúde, só que são benefícios um pouco mais abrangentes, né? Auxiliam no trânsito intestinal, evitam constipação, coisas do tipo. Então, assim, eu não indicaria um iogurte, um kefir, uma coisa, se a pessoa chega no seu consultório com uma queixa, uma doença específica, tá? Mas uma pessoa que gosta desses alimentos, incorporar na rotina, eu acho que é super saudável, fazem parte, né, da alimentação saudável. Só ficar atento realmente e orientar os pacientes de vocês quanto à produção caseira, tá, gente? Porque a temperatura que cresce um micro-organismo probiótico, benéfico e tudo mais, também é a temperatura que cresce em diversos patógenos, né? Então, orientar eles realmente a como fazer um ambiente, né, bem limpinho, esterilizar os utensílios, essas coisas bem básicas, e acho que recomendo, sim. Ai, legal. Tem uma outra questão aqui, acho que a gente vai só mais para essa aqui, peraí que eu perdi aqui, da Maria Silvia. Muita gente pesquisando microbiota em busca de uma receita, né, de microbiota saudável. Pelo que você falou, a expectativa quanto a uma pílula, né, com a microbiota perfeita está fora de cogitação? Olha, eu diria que sim, tá? Isso é uma opinião minha, não é um dado científico, é uma opinião de uma pessoa, né, que estou convivendo com esse assunto há bastante tempo. Por que eu acho que é fora de cogitação? Porque a gente tem muita diferença interpessoal de microbiota, né? E mesmo assim, a gente tenta muito caracterizar a microbiota de determinadas doenças, certo? Mas não quer dizer que eu, Larissa, se tivesse, por exemplo, diabetes, teria uma microbiota tão parecida com, né, Valéria, se tivesse diabetes. Então, essa variação interpessoal, eu acho que torna praticamente impossível essa ideia de uma única pílula mágica, né? Eu acho que as pessoas acabam romantizando isso porque, como eu disse, é um assunto muito popular, é um assunto que realmente deixa a gente muito esperançoso, né? Porque você olha e fala, nossa, a microbiota está envolvida com tudo, então é a chave aí do sucesso. E é muito mais atrativo, né, pessoal, vender a ideia de uma pílula do que vender a ideia de uma dieta equilibrada, de estilo de vida, de exercício e tudo mais. Né? Chama muito mais atenção você falar para o seu paciente, eu vou manipular um probiótico que você vai ficar bem, né? Probiótico que vai tirar a vontade de comer doce. De vez em quando eu ouço isso. Gente, vamos, né? A gente precisa ser razoável quanto a essas questões, né? Estimular sempre a dieta, estilo de vida primeiro e usar probióticos baseados nas referências científicas para doenças específicas, para condições específicas, porque eles existem, eles funcionam muito bem, mas eles têm que ter um objetivo um pouco mais específico, entendeu? Acho que é isso a mensagem. Eu não estou te ouvindo, Valéria. Aí. Isso. Bom, acho que é isso. A gente tem muitos agradecimentos aqui. Eu também faço, né, minhas as palavras de todo mundo que está aqui. Agradeço também, Larissa. Muito obrigada aí pela participação, tá? Depois do seu certificado, a Carla te passa, eu passo para ela, ela te passa, tá? Agradeço em nome do curso de nutrição, agradeço em nome da Unicep toda a sua disponibilidade aí em participar do nosso simpósio, tá bom? Muito obrigada mesmo, né? Foi um prazer recebê-la aqui, tá bom? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Prazer é meu, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Isso, obrigada. Eu gostaria de agradecer, então, né, a todos as pessoas que estavam presentes aqui. Eu vou tentar resolver, né, o fato do chat, né, que não sei explicar o que aconteceu e o que está acontecendo, por que não está com a liberação, tá?
mas a gente vai tentar ir para próximas, para as outras, né? As outras 4 palestras que ficaram para a semana que vem, para encerrar aí o nosso simpósio, tá bom? Semana que vem, no dia 28. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, muito obrigada, e até semana que vem, tá? Obrigada, Larissa, tá?